Meus queridos irmãos e irmãs, como é bom ter vocês aqui novamente, meditando o Santo Evangelho comigo e Frei Alberto Matti. Estamos já no 17º domingo do Tempo Comum, ano litúrgico C. E o Evangelho de hoje é extraído do capítulo 11 de Lucas, vai do 1 ao 13. E o tema do nosso encontro de hoje é Pai Nosso. Partilha com Deus, partilha de irmãos. Vou repetir. Pai Nosso, é a oração, do Pai Nosso. Partilha com Deus, partilha de irmãos. A única oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, chegou até nós em 3 versões diferentes. Isso porque os evangelistas não pretendiam transmitir as palavras exatas de Jesus, mas seu significado profundo. Temos, portanto, uma versão do Pai Nosso no Evangelho segundo Mateus, que é a versão mais longa, depois uma versão mais curta, que está em Lucas, no capítulo 11, que comentaremos agora em seguida, e também temos uma versão do Pai Nosso no primeiro catecismo da igreja, que se chama Didaqué, uma palavra que significa ensino, instrução. Então, na Didaqué, o nosso primeiro catecismo, também está presente a oração do Pai Nosso. Mas, embora essas 3 versões sejam diferentes, todas elas contêm um mistério que agora tentaremos abordar com vocês. Vamos começar lendo os versículos de 1 a 2 do capítulo 11 de Lucas, que dizem o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, vejamos esta oração ensinada por Jesus e constatemos a sua importância. Jesus diz aos discípulos que lhe pedem para ensiná-los a rezar. Quando orardes, dizei: Pai. Olha só, ele não se dirige a Deus usando aquelas fórmulas cerimoniais litúrgicas nas quais Deus era sempre exaltado com todos os seus nomes, Altíssimo, Santíssimo. Não. Jesus se volta para Deus chamando-o de Pai, porque este é o relacionamento que ele veio inaugurar com os seus seguidores. Ele quis nos ensinar que a relação nossa com Deus tem que ser de um pai para com um filho. E tenhamos em mente que naquela cultura judaica antiga, o pai é quem transmite a vida. Então ele é a fonte da vida. E o primeiro pedido que se faz: santificado seja o teu nome. O verbo santificar tem o sentido de consagrar, separar, mas quando se dirige a Deus, significa reconhecer o que Ele é. Então, o primeiro pedido que se faz no Pai Nosso, a comunidade dos fiéis dirige ao Pai o seguinte pedido: o teu nome seja reconhecido. A gente pede que o nome de Deus, que é Pai, seja reconhecido. Isto é, que as pessoas conheçam a Deus como um Pai. E nesta passagem do Evangelho, Jesus dirá que o Pai atende às necessidades de seus filhos. O Pai até os precede, porque o Pai se preocupa com a vida e a felicidade de seus filhos. Então a comunidade pede que este teu nome, com o qual te conhecemos e que estamos experimentando Deus como Pai, seja reconhecido. A outra petição, a que vem logo em seguida, é: venha o teu reino. Venha o teu reino não tem o significado de pedir algo que não está ainda aqui na terra, aqui no mundo. Algo que deva ainda vir. Não. O significado do verbo venha é no sentido de se estenda, se alargue este teu reino. Se amplie este teu reino pela terra. O reino do Pai já está aí, ou aqui. Jesus, ao proclamar as bem-aventuranças, no capítulo 6, versículo 20 de Lucas, proclamou os pobres bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus não é o além, mas uma sociedade alternativa, onde, ao invés de acumular para si, se compartilha generosamente com os outros, onde, em lugar de mandar, se serve às pessoas. Este é o reino. Então, por fidelidade às bem-aventuranças, a comunidade pede que esta experiência do reino seja estendida ao mundo inteiro. Prossigamos.
No terceiro versículo do capítulo 11 está lá a terceira petição. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano. E aqui, bem no meio da oração do Pai Nosso, tem um versículo difícil de traduzir, porque contém uma palavra grega que simplesmente não existe na língua grega. Isso é, o que traduzimos como nos dê o pão nosso de cada dia, essa expressão não existe em grego. O evangelista escreve, e aqui Frei Maggi diz que tenta traduzir literalmente do texto, o que o evangelista escreve é o seguinte: o pão nosso, aquele, e depois há esta palavra grega que não existe, na língua grega é dá-nos todos os dias. Bom, como traduzir então esse versículo, como compreender esse versículo? São Jerônimo, o primeiro a traduzir o evangelho do grego para o latim, uma língua conhecida naquela época, diante desse termo que não existe na língua grega, São Jerônimo fez uma escolha. No evangelho de Mateus, ele traduz esse termo pela palavra latina supersubstantialem, que aliás é uma palavra que só aparece na Vulgata, que significa um pão que vai além da substância. Então aqui se pede um pão que vai além da sua substância, vai além do simples pão, algo que sustenta de fato a vida humana. E no Evangelho de Lucas, no entanto, São Jerônimo, ao invés de traduzir com essa expressão latina, traduz como cotidiano. Então a igreja, na sua versão litúrgica, escolheu a versão de Mateus. Mas em vez de supersubstantialem, que é difícil de pronunciar e entender, a versão litúrgica trazia de cada dia, o pão de cada dia. É uma escolha que causa tanto dano ao Pai Nosso, porque com esta escolha quase parece que devemos pedir a Deus o pão para comer, o pão que nutre os homens. Não! O pão que nutre os homens, que alimenta os homens, é tarefa dos homens obtê-lo e compartilhá-lo com aqueles que não têm. Ou seja, no Pai Nosso a gente não está a pedir esse pão que a gente come todos os dias. O que a gente pede no Pai Nosso é um pão especial, porque é requerido, é solicitado de Deus. Provavelmente, a tradução que São Jerônimo usou em Mateus, supersubstantialem, era a correta. Quem é este pão que a gente pede no Pai Nosso? Este pão é a presença de Jesus no centro da comunidade, como está no centro do Pai Nosso. Jesus como alimento, como palavra que nutre a vida e como o pão da Eucaristia, que dá força para viver esta palavra. Portanto, não se solicita aqui o pão. Jesus havia dito: não fiqueis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Tudo isso os gentios o procuram. Está lá em Mateus 6, 25b e 32a. Então Jesus deixa claro, não fiquem tão preocupados com as coisas do dia a dia. Se é pedido a Deus aqui, porque é a presença do Senhor como alimento de vida. Aqui se pede que o Senhor seja alimento da nossa vida. Seja o pão que nos alimenta realmente a cada dia da nossa vida. Prosseguimos agora no versículo 4a, nós lemos: e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. Em seguida a cláusula e perdoa, ou seja, literalmente se diz cancela. Cancela os nossos pecados, a nós, pois também nós perdoamos ou cancelamos os pecados que outros cometem a nós, ou aquilo que nos deve, que outros nos devem, né? Deus perdoa-nos, mas o seu perdão torna-se eficaz e operativo quando se traduz em nosso perdão para os outros. Assim como nós queremos que Deus nos perdoe, nós também temos que ser operativos no perdão. Nós também temos que aprender a perdoar os outros. É um grande compromisso que o Pai Nosso nos coloca. O versículo 4b, segunda parte do versículo 4 no capítulo 11 de Lucas, está escrito: e não nos deixes cair em tentação. Então, a última das invocações, também mal traduzida, especialmente em Mateus, causou muitos problemas. Porque antigamente se traduzia não nos induza em tentação, com coisa que Deus nos induz a cair em tentação, com coisa que Deus nos induz ao pecado. Agora a tradução melhorou.
tem lugares que se traduz: não nos abandones à tentação, que é bem melhor, ou não nos deixes cair em tentação, como se traduz em português. Tentação aqui é provação, é a prova. Que prova é essa a qual a comunidade pede para não ser abandonada? É o teste em que ela falhou com Jesus. Isso mesmo. Aqui a gente pede justamente aquilo no qual falhamos com Jesus. Lembram-se que Jesus, no Jardim das Oliveiras, na véspera da sua prisão e morte, Jesus, no Jardim das Oliveiras, havia pedido a um grupo de discípulos: orai para não entrar na prova, para não ceder à prova. Ou, como tem algumas traduções, orai para não cair em tentação ou não ceder à tentação. Jesus pede explicitamente isso aos apóstolos. Mas eles dormem, eles não vigiam, eles não estão nem aí rezando com Jesus. Estão lá descansando. Ora, a prova foi a de que Jesus foi capturado como criminoso. A provação era que ele acabou sendo assassinado como criminoso, como alguém amaldiçoado por Deus. Uma provação que colocou a comunidade em crise. Então Jesus pede à comunidade, nesta oração que ele está ensinando, no Pai Nosso, que solicite para permanecer forte no momento da provação, no momento desta tentação. Que a gente jamais se deixe vencer pela tentação de termos escândalo diante do que aconteceu com o Cristo na cruz. E agora vamos ver dos versículos 5 a 13, a segunda parte do Evangelho de hoje, onde está escrito o seguinte: E Jesus acrescentou: se um de vós tem um amigo que à meia-noite vem procurá-lo, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Ou o outro responde lá de dentro: não me incomodes, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência e lhe dará quantos pães forem necessários. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então a passagem se conclui, com plena confiança no Senhor. E, sobretudo, com um aspecto muito importante. A única coisa que Jesus garante que será dada é normalmente aquela que é menos pedida nas listas de nossas orações. De fato, a passagem conclui dizendo: se vós que sois maus, e aqui maus, Jesus não está querendo dizer que nós sejamos maus mesmo. Ele está comparando a bondade de seu Pai com a nossa atitude diante das outras pessoas. Ele diz que o Pai é muito mais bondoso do que nós. Então, maus, se vocês que não são como o Pai, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Literalmente dará Espírito Santo, sem o artigo definido, o Espírito Santo. Porque o Pai não dá a plenitude do Espírito Santo, mas o Espírito Santo na medida que a pessoa é capaz de acolhê-lo. Cada um recebe o Espírito de Deus na medida em que é capaz de assimilá-lo. Aqui está a única coisa, vamos repetir isso, que Jesus garante que o Pai dará: Espírito Santo. E para que serve este Espírito? O Espírito é a força do amor de Deus. O Espírito é a força do amor de Deus que serve para realizar o plano de amor do Pai para cada um de nós. Porque Deus não governa os homens emitindo leis que eles devem observar, mas comunicando-lhes o seu Espírito, a energia interior que os faz entender o caminho a seguir. Pois bem, esta é a contribuição de Feimade, nos explicando o texto do Santo Evangelho deste domingo. Lucas, capítulo 13, versículos de 11, versículos de 1 a 13, melhor dizendo. Agora eu coloco as minhas explicações pessoais e começo
por uma frase do profeta Jeremias, capítulo 17 de Jeremias, versículo 7, em que ele fala o seguinte: bendito aquele que confia no Senhor, o Senhor mesmo é sua confiança. Vou repetir. Bendito aquele que confia no Senhor, o Senhor mesmo é sua confiança. A oração desempenha uma função central em nossa vida religiosa. Tanto que podemos dizer, sem medo de errar, que a oração é uma das práticas mais características de todas as religiões que existem na face da terra. A oração está presente em todas as religiões. Jesus foi um homem de oração por excelência, porém com uma novidade. Ele vivenciou uma religiosidade alternativa e marginal, como bem constata o teólogo espanhol José María Castillo. E por que dizemos isso de Jesus? Basta mencionar que o seu lugar predileto de oração não era o templo de Jerusalém e as sinagogas, onde os judeus se reuniam aos sábados, mas os montes, os campos, lugares fora das aldeias, onde ele curtia um profundo e saudável silêncio da sua oração. Na oração se dá o mais específico da vivência religiosa, ou seja, a experiência de nossa limitação, de nossas deficiências, com todas as dores e sofrimentos que isso nos traz, bem como às pessoas que convivem conosco. Mas, ao mesmo tempo, a oração promove a experiência do encontro, do contato direto com Deus. Afinal, não são as ideias, as doutrinas e verdades de fé que constituem o centro da religiosidade, mas as experiências concretas que ela provoca em cada um de nós. Agora, existe uma atitude fundamental que deve acompanhar toda mulher e todo homem enquanto oram: a humildade, o sentimento de pobreza pessoal. Afinal, pedir é uma atitude típica da pessoa pobre. Se pedimos é porque nos falta. Se pedimos é porque não o temos. E a Deus devemos pedir justamente o que mais nos falta: o desejo de vida plena, o perdão, a paz interior, a salvação. São essas coisas que mais devemos pedir a Deus. Vou repetir: a vida plena, não essa vidinha sem sentido que muitos vivem, mas uma vida total, uma vida de consagração à sociedade, ao mundo, ao bem de todos, né? Uma vida plena, o perdão, a paz interior, que tantos de nós já não a temos, a salvação. Mas atenção, oração não é somente pedir, mas buscar com nossas próprias forças e com a força do Espírito Santo aquilo que não está ao nosso alcance. Desse modo, devemos buscar, acima de tudo, realizar neste mundo o reino de Deus e a sua justiça. Concretamente falando, isso significa que em nossa oração devemos pedir coragem e forças para agirmos a favor da construção de um mundo humano e justo. Resumindo, eu uso aqui as palavras do biblista espanhol José Antônio Pagola, que nos diz: para Jesus, a melhor coisa que podemos pedir e receber de Deus é seu alento, seu espírito, seu amor, que sustentam e salvam nossas vidas. Pois bem, e agora eu lhe convido a rezar comigo, após essa meditação do Santo Evangelho, uma oração de uma monja italiana, que diz assim: Pai bom e santo, o teu amor nos torna irmãos e nos conduz a reunir-nos todos na tua santa igreja, para celebrar na vida o mistério de comunhão. Tu nos chamas a compartilhar o único pão vivo e eterno dado a nós do céu. Ajuda-nos a saber partir no amor de Cristo também um pão terreno, para que toda a fome do corpo e do espírito seja saciada. Amém. E a você, meu querido irmão e irmã que nos acompanhou, Deus abençoe você, sua família, seus entes queridos. Deus abençoe o seu domingo e aguardo você aqui, como sempre, no próximo sábado e domingo, pela TV Canal 10 de Fernandópolis. Fique em paz e faça tesouro das palavras da oração do Pai Nosso.